A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem por aí? Glória a Deus. Aleluia, boa noite. Vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Enquanto nós meditamos na palavra do Senhor, né? Nós estamos aprendendo alguma coisa. Glória a Deus. Precisamos estar, né, em constante oração, lendo a palavra, para nós nos fortalecer espiritualmente, né? E se nós não nos alimentamos da palavra, o que acontece? O espírito desfalece. Vem um desânimo, né? Muitas vezes é por isso que as pessoas até desistem da caminhada com Cristo. Mas antes de nós meditar na palavra, eu quero fazer uma oração. Então, vou procurar um lugarzinho melhor. Aleluia. Acredito que aqui vai ficar melhor. Glória a Deus. Eita, Deus poderoso. Aleluia. Vamos levar os nossos pensamentos ao Senhor, né? Soberano Deus de eterno Pai, nesta noite, diante do teu altar, eu quero apresentar cada irmã, cada irmão, cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Quero pedir ao Senhor, meu Pai, o fortalecimento espiritual. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, a cura das enfermidades. Quero pedir ao Senhor que opere através, meu Pai, aleluia, dessa mensagem. Quero pedir ao Senhor que opere a cura, aleluia, para quem está doente agora, enfermo. Que o Senhor venha libertar, meu Pai, aqueles que estão presos nos vícios. Que o Senhor possa, meu Pai, restaurar as famílias, os casamentos. Que o Senhor possa operar com o teu grande poder. Senhor, aleluia, estamos iniciando mais uma semana. E que essa semana seja de muita bênção para todos nós. Eita, de cadabá, se canto, requeche canto, de rai. Aleluias, de cobrebá, se canto. O Senhor está falando assim, que é para nós viver na dependência total do Senhor, de cadabá, cheio. Porque tem muita gente confiando em carros e cavalos, né? Diz o versículo. Aleluias, né? Lá nos Salmos de número 20. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluias. Deus eterno, Deus querido, tem muita gente confiando em dinheiro, né? Mas nós confiaremos no Senhor. Deus de amor e bondade, eu te louvo, te exalto e te glorifico. Já apresento, Senhor, esse vídeo diante do teu altar. Peço ao Senhor, Pai, venha falando conosco, venha nos fortalecendo e nos dando a tua graça. Continua nos abençoando, continua entregando a vitória na vida de cada irmã, de cada irmão. Aleluia. E que o Senhor venha abençoando cada inscrito desse canal. Abençoa com toda sorte e bênção. Entra com providência na vida de todos. Em nome do Senhor Jesus. Eita, Deus. Oh, papai querido. Orequei, decanto, orequechei. Eu te sinto neste lugar de calabaxerai. Remanaes cobrebase canto. É verdade, Deus. Nós temos que viver, papai, na total dependência do Senhor. Eita, como é maravilhoso, Remanaes, viver totalmente na dependência do Pai. Porque o Pai sabe o que o Filho precisa, né? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Vamos meditar aqui, né, em alguns minutos, né, no versículo que o Senhor me deu. E que tudo seja para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Eu já peço a bênção do Senhor sobre a sua vida, já peço a libertação na sua família, aleluia, na sua parentela, em nome de Jesus, e que Deus venha entrar com todas as providências que você precisa, seja no âmbito espiritual, financeiro, familiar, conjugal, profissional. Amém? Glória a Deus. Você está, aleluia, colocando a tua fé em ação? Amém? Porque nós, quando colocamos a nossa fé em ação, o que acontece? Quando nós colocamos a nossa fé em ação, o Senhor age. O Senhor age por nós. Vamos meditar aqui no livro de Salmos 25, versículo de número 9. Diz assim. Nós vamos meditar em 4 versículos. Guiará os mansos em retidão, e os mansos ensinará o seu caminho. Glória a Deus. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Amém?
Esses salmos aqui é um salmos de Davi, onde ele pede a orientação, né? E a direção para o Senhor, né? E eu li em Salmos 25, 9, 10, 11 e 12, amém? E aqui diz assim no verso 9: guiará os mansos, aleluia, em retidão. Eita glória! Guiará os mansos em retidão, e aos mansos ensinará o seu caminho. Antes de entrar aqui para fazer esse vídeo, eu estava ali meditando, né, sobre os mansos. Eu estava meditando entre o manso e entre a pessoa que não é mansa, né? Que é o contrário, né? Aquele que é agitado, aquele que é agoniado, aquele que não tem paciência, porque o manso é manso, né? Ele é, né? Ele é manso, ele é tranquilo, ele é calmo, né? Aleluia. E aqui está falando que o Senhor, né, no caso, diz, guiará os mansos em retidão. Irmãos, uma vez que eu e você quer andar na direção do Senhor, que nós oramos e pedimos a Deus um direcionamento, Ele sempre vai nos guiar, sempre. Até antes de, né, antes de ser evangélica, toda a vida, quando eu me via numa situação de aperto, eu falava assim, meu Deus, o que eu faço? E o Senhor me orientava, Ele falava, faz isso. E eu fazia e dava certo. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor para pedir um direcionamento, para pedir Ele para nos mostrar o que fazer, o que devemos fazer diante de algum problema, diante de alguma situação, Ele sempre vai nos guiar. Aleluia! Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Davi é um bom exemplo para nós, né? Davi, tudo o que ia fazer, ele perguntava ao Senhor, né? Subirei eu contra os filisteus, né? Então, sempre Deus falava, sobe e darei os teus inimigos nas tuas mãos. E quando tudo que ele ia fazer, né? Em relação à guerra, acredito que até para outras coisas também, eu acredito que ele pedia, sim, a orientação de Deus. Porque quando Davi foi ungido a rei, lá em 1 Samuel, capítulo 16, deixa eu só, é 16 mesmo, né? 1 Samuel, vamos só confirmar aqui. Quando o Senhor manda Samuel, né, ir até a casa, né, de Jessé, é 16 mesmo. Aqui, ó, o que aconteceu? 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Ou seja, né? O profeta Samuel foi enviado pelo Senhor até a casa de Davi para ungir, até a casa de Davi mesmo, né? A casa de Jessé, para ungir dos filhos dele, né? A rei de Israel. No caso, Davi, né? Então, aqui está falando que desde aquele dia, né? Ó, então Samuel tomou o vaso do azeite, quer dizer, derramou um azeite, né? Um óleo ungido, né? Um óleo santificado, consagrado a Deus, né? Sobre a cabeça dele. E aqui fala o quê? Desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eita, glória. Coisa boa é estar na direção de Deus, é andar na presença do Senhor, porque o Espírito do Senhor se apodera de nós. Amém? E quando nós temos esse cuidado de pedir uma orientação a Deus, Ele dá. Então, eu costumo dizer para as pessoas, tudo o que nós precisamos está no Senhor, né? Ele pode nos orientar, Ele pode nos guiar, né? Ele pode mostrar o que nós temos que fazer, né? Se ficamos ou se vamos, se saímos ou se permanecemos, se mudamos de lugar, né? Tudo é na direção de Deus. Eu não vou mentir para os irmãos, até porque eu odeio mentira. Coisa triste que eu acho e difícil é ver o ser humano tomando decisão sem consultar o Senhor. Sabe, eu acho muito difícil. Por quê? Porque isso pode acarretar sofrimento desnecessário.
Então, eu fico preocupada quando eu vejo as pessoas falando, né, não, vamos mudar para tal lugar, não, vamos sair dessa escola, não, vamos sair dessa casa, não, vamos vender essa casa, vamos sair desse emprego, não, vamos sair dessa igreja. Eu não concordo com isso, não concordo. Eu acho que tudo tem que ser na direção de Deus. Aí talvez você que vai assistir esse vídeo vai falar assim, é porque não é a senhora que está passando que eu estou passando aquele trabalho. Ah, não é a senhora que está passando isso na minha igreja. Ah, porque não é a senhora que está passando isso no meu casamento. Irmãs, irmãos, a gente andando na direção de Deus, a gente ainda sofre. Você imagina se nós não andarmos na direção do Senhor? Se nós andarmos em desobediência a Deus, se torna pior a situação. De repente, Deus tem sim outra igreja para você, de repente, Deus tem outra cidade para você, de repente, Deus tem outro trabalho, outro curso na faculdade, outro investimento, mas ora primeiro. Fala só em pensamento, Senhor, me dá uma direção, me guia, me orienta, me dá um sonho revelador. E uma coisa eu vou te ensinar se você ainda não sabe. Tudo que você for falar com Deus tem que ser só aqui, ó. Se você abrir a sua boca e falar, o que vai acontecer? O inimigo vai ouvir e ele vai mandar uma certa confusão. E você, às vezes, pode entender que aquilo ali é de Deus e às vezes não é. Então, tudo que você for falar, certas orações, a gente só faz em silêncio. Só aqui dentro. Entendeu? Por quê? Porque aí o inimigo não escuta. O inimigo, ele pode estudar a sua fisionomia, tentar descobrir seu ponto fraco. O inimigo, ele sabe, se você der sinais, né, do que você vai fazer, se você abrir a sua boca abençoada, às vezes pode atrapalhar a sua vida. Então tem coisa que você vai fazer, mas você faz no secreto, no silêncio, não abre a boca, não conta nem para sua mãe, nem para o seu pai que você ama tanto. A gente não conta certas coisas. Por quê? Porque de repente dentro da nossa casa pode ter pessoas que oram o contrário. Entendeu? Tem pessoas que, às vezes, você está ali, ó, é da sua família, da sua casa, da sua parentela, que às vezes não concordam com aquilo que você se propõe a fazer e, às vezes, até guiado, direcionado pelo Senhor. Só que muitas pessoas, quando elas não têm o mesmo entendimento, a mesma visão espiritual, o que elas fazem? Ora ao contrário, para aquilo não dar certo. Entendeu? Então a gente tem que ficar em silêncio. Ah, vou comprar um carro novo. Só você e Deus, conversa com o Senhor. Senhor, é hora de eu comprar esse carro, é hora de eu trocar esse carro, é hora de eu vender essa casa. Senhor, é hora de mudar de cidade. Senhor, é hora de eu mudar de estado. Senhor, é hora de mudar de igreja. Tudo tem que ser na direção de Deus. Porque onde está a mão do Senhor está a bênção, né? Onde está a mão do Senhor está protegido, está guardado. Amém? Então, tudo tem que ser no direcionamento do Senhor. Toda decisão nossa tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui está falando, né? Ó, guiará os mansos em retidão, e os mansos aos mansos ensinará o seu caminho. Ou seja, Deus, ele ensina o caminho da retidão, o caminho da honestidade, o caminho do amor. Deus, ele ensina, aleluias. Ele pode ensinar, desde que eu esteja pronta e quero aprender com Deus, com o Espírito Santo. Aleluia. Quando eu vim para Jesus há 16 anos atrás, completei 16 anos de aliança com Cristo. Agora, dia 19 de maio, quase fiz uma festa, que eu falei, Jesus, só o Senhor sabe a dificuldade que foi para chegar até aqui, né? Glória a Deus, eu nunca me apartei dos caminhos do Senhor, né? Porque eu me apaixonei por Jesus assim, loucamente, né? Porque Jesus é lindo demais, ele é maravilhoso, né? Uma pessoa que morre por causa do pecado de uma multidão, assim, isso é de um caráter inabalável, né? De um caráter
Então, assim, eu sou admiradora, eu sou apaixonada mesmo por Jesus. Por ele ser essa pessoa simples, mansa, humilde, uma pessoa que sabe orientar, uma pessoa que não faz acepção, por ele ser justo, ele não puxa mais sardinha para a lata de ninguém. Então eu sou apaixonada por Jesus, é por esse tipo de coisa, porque ele é muito justo. Glória a Deus, ele é muito certo, ele é muito correto. E eu, por ser certa, correta e honesta, então eu me identifiquei muito com Jesus por causa disso. Porque eu vi que nós temos muitas coisas em comum, né? Aleluia. Você também, né? Glória a Deus. Porque tudo que é certo, que é correto, que é honesto, que é bom, que é amável, vem de Deus, né? Agora, o contrário vem do adversário, né? E aqui no verso 10 vai falar assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Muito forte, né, esse versículo. Todas as veredas do Senhor são misericórdia. Eu fico assim maravilhada com essa questão da misericórdia do Senhor. Por quê? Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que socorre. A pessoa pode se sujar, rolar no lamaçal, pode pecar, pode cometer as atrocidades todas da vida. Se a pessoa verdadeiramente se arrepende, aí a palavra do Senhor diz o quê? Que ele é um Deus de misericórdia. Então, o que ele faz? Ele vem e socorre com a sua infinita misericórdia, com o seu amor. Aleluia. Então, quando eu penso na palavra misericórdia, eu lembro de Deus. Porque eu vejo em Deus a misericórdia em pessoa. Só que em espírito, né, no caso. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele é a misericórdia em pessoa. Nossa, eu comecei a ler a Bíblia novamente, né? Agora já tô quase terminando o livro de 1 Crônicas. Eu comecei a ler dia 23 de abril. E o que eu estava observando? Eu estava observando no livro de Reis que todas as vezes que um rei fazia o que era mal perante o Senhor, aquele rei, aquele país, aquele reino sofria muito. Por que sofria muito? Porque eles adoravam falsos deuses, né? Eles faziam muitas coisas que não agradavam a Deus. E Moisés veio ensinando o povo a forma correta de fazer. E ensinou que só existe um Deus. Mas eu não sei onde foi que eles viram necessidade de fazer deuses, de fazer bezerros de ouro, de fazer estatuetas, imagens. Então, o que que acontece? A própria palavra já ensina, né? Quando nós olhamos para Êxodo 20, vamos dar uma lida lá, rapidinho. Verso 4, é 20 mesmo, né? Onde fala dos mandamentos. Glória a Deus. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Os 10 mandamentos, Êxodo 20. Olha o que diz aqui no verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Né? E aqui no 6 vai falar, e faço misericórdia a milhares dos que me amam. Deus é misericordioso, não estou falando? E guardam os meus mandamentos. Ou seja, Deus faz misericórdia a milhares dos que amam a Ele e guardam os meus mandamentos.
Então, se nós temos todo o cuidado de não fazer essas imagens, de não se encurvar a elas, quando nós temos na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, o desejo de servir somente a Deus, então a gente não vai procurar outro serviço por aí, não, né? Aleluia, glória a Deus, porque não precisamos. Mas tem gente que entende que Deus demora. Ah, mas Deus demora demais, eu vou dar o meu jeitinho. Vai entrar no pecado, né? Vai contrariar Deus. Lembrando que Deus, Ele vê tudo, Ele prescruta tudo, Ele escuta tudo. Antes das pessoas pensar qualquer coisa, o Senhor já sabe o que a pessoa vai pensar. Está escrito aqui na palavra dele, que antes de nós abrir a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Então, eu creio que Deus fica lá de cima triste, às vezes, né, com certos comportamentos. Então, nós vemos que eu vi lendo o livro, lendo a Bíblia aqui, desde Êxodo para cá, o que eu observei? Que todas as vezes que o povo se arrependia de ficar adorando falsos deuses, se encurvando diante de certas imagens, o que Deus fazia quando eles se arrependiam? Eles oravam e pediam socorro a Deus, Deus socorria, Deus perdoava aquele pecado, eles pediam perdão. E todas as vezes que eles se afastavam de Deus, vinham a guerras, porque o Senhor não exterminava totalmente o povo, porque ele sabia que o povo ia pecar novamente. O povo ia voltar a adorar os falsos deuses. Então, o Senhor não exterminava totalmente os inimigos do povo. Ele sempre deixava uns ali, porque ele sabe, Deus conhece, né? Nós somos feitura das mãos do Senhor, Ele nos conhece por dentro e por fora, né? Então, aleluia, Deus ele é muito sábio, né? Então, lemos aqui em Êxodo 20, né? Aqui no 3 fala, ó, não terás outros deuses diante de mim. Tá vendo? Porque tem gente que vê certas coisas como se fosse um Deus. E Deus só existe um, né? Ele mesmo diz na palavra dele em vários lugares que ele é, fora dele não há Deus. Amém? Então aqui está falando que as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Às vezes as pessoas dizem conhecer Deus, não, eu amo Deus, não, eu tenho Deus na minha vida. Mas muitas vezes não pensam duas vezes para trair Deus. E como é que trai Deus? Indo atrás de outras coisas que não está relacionada a Deus. Entendeu? E muitas vezes, muita gente faz isso sem nem ter ideia que aquilo ali é errado. Mas eu vim cá para te dizer que é errado, viu? Segundo a palavra do Senhor, né? Glória a Deus. E aqui está falando, né, que todas as veredas, todos os caminhos, né, do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus mandamentos. E aí, você está guardando a aliança que você tem com Deus? Você está guardando os mandamentos de Deus? Você guarda os preceitos, os estatutos do Senhor e as ordenanças dele? Aleluias! Porque muitas vezes as pessoas vão pensar que não, elas dão um pulo fora. Vai atrás de falsos deuses. E aí o que acontece? A vida dela desanda tudo. E às vezes ela não vai entender que é porque contrariou o Senhor, aborreceu o Senhor. E lembrando que Deus não vai te obrigar a nada, porque Deus deixou o livre-arbítrio. Agora eu te dou um conselho, toma cuidado com o livre-arbítrio. O que tem de gente invocada com esse livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é uma maneira da pessoa dizer para Deus assim, mas o Senhor deixou o livre-arbítrio, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E entrar no céu, vai poder? Fazendo todas as coisas, certas práticas que Deus não agrada. Ele manda a gente ser santo porque Ele é santo, Ele manda a gente buscar uma vida de santidade, uma vida de retidão, né? Glória a Deus. Aqui no 11 fala assim, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Davi está falando, né? Perdoa a minha iniquidade, pois é grande.
Davi foi um homem sanguinolento, né? Um homem que matou muitas pessoas. Hoje eu entendo que Davi veio para um propósito. E qual era o propósito de Davi? O propósito de Davi era exterminar os inimigos de Deus. As pessoas que adoravam os falsos deuses. Porque se eu não estou com Jesus, se eu não estou com Deus, então eu estou contra ele, né? Se eu odeio o povo de Deus, então eu estou contra o próprio Deus. Aleluia. Então nós temos que ter esse entendimento, né? E sabedoria. Para não fazer coisas que não agradam a Deus, depois vai desandar com as nossas vidas, né? Então ele disse assim, perdoa. Davi está pedindo perdão a Deus, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado repetido. Sabe aquela coisa que você está sempre fazendo ali, fazendo sempre o mesmo pecado, cometendo o mesmo pecado? Isso é iniquidade. Aleluia. Aqui no verso 12 vai falar... Não, mas eu quero ainda te dizer algo sobre o perdão. Se você sente de pedir perdão a Deus pelos seus pecados, por algo que você está sempre praticando aquilo ali, mas você sabe dentro de você que é errado. Então, você tem que falar para Deus, Senhor, perdoa a minha iniquidade, perdoa os meus pecados, perdoa até pelas faltas não percebidas, porque tem hora que o ser humano peca e não sabe que está pecando, né? Por exemplo, vai contar uma história, não sabe nem se aquela história ali foi verdadeira, já está passando para frente, entendeu? Aí eu chamo isso de uma falta não percebida, porque ele não sabe se realmente aquilo ali aconteceu, se foi daquele jeito, né? Não sabe se aquilo ali é verdade, não sabe se aquilo ali é mentira. Então, Davi, na sua oração, ele diz, Senhor, perdoa pela minha falta não percebida. Mesma coisa eu dizia assim, nossa, eu tive um sonho esses dias, ai, foi segunda-feira. Aí depois entra aquela dúvida na minha cabeça, fala, mas foi segunda ou foi domingo? Ou foi terça? Aí eu venho cá contar uma coisa para vocês e falo, foi domingo. Isso não foi domingo. Então eu já estou pecando, já estou mentindo. Sem querer, entendeu? Tanto que é fácil mentir. Então nós temos que ter todo um cuidado com a tal da mentira. Amém? Aqui no verso 12 diz, e qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Mas eu vim cá para te falar que o homem, como diz homem, né? Diz homem e mulher, né? Que o homem que teme ao Senhor, ele obedece ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele tem respeito pelo Senhor. Ele tem respeito pelas coisas sagradas. Ele tem respeito pelo que é santo. Então, essa pessoa, ela tem respeito. Quando ela ouve Deus, Deus fala, não faz isso. Ela, nossa, foi Deus que falou comigo. Escutei uma voz aqui. Não faz isso, não incorre nesse erro. E a pessoa tá temando, tá desobedecendo, né? Então, aqui tá falando que, né? Qual é o homem que teme o Senhor? O homem que teme o Senhor, eu vou responder, é aquele que obedece a Deus, é aquele que é fiel a Deus, é aquele que respeita o que é santo, o que é sagrado, respeita a palavra de Deus, respeita, né? Aleluias. Os irmãos, respeita os pastores, respeitam as pessoas, respeita as autoridades, né? Aleluia. E aqui está falando que esse homem que teme a Deus, esse homem que anda na honestidade, que faz as coisas corretamente, para essa pessoa, Deus vai ensinar o caminho que ela deve escolher. Se a pessoa, vamos supor, existe uma pessoa, ela é boa, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é íntegra, ela é honesta, ela é reta, mas num vacilo dela lá, ela fez uma coisa errada. Aí depois ela, nossa, já está arrependido. Vai aos pés do Senhor, em oração e pede perdão. Está arrependido, pedir perdão. Pedir perdão, Deus perdoa, né? Só que aí você tem que ter cuidado para não fazer de novo, né? Não cometer de novo aquele erro. Aí a pessoa tem aquela preocupação dentro de si, mas será que esse é o caminho? Não, o caminho é esse. Não, o caminho é para o norte, é para o sul, é para o leste, é para o oeste. O que é que eu tenho que fazer? O que é que acontece? Deus vai te guiar. Deus vai te orientar. Quando a pessoa tem um coração bom, Deus conhece. Do mesmo jeito que Deus conhece a pessoa que tem um coração ruim. Mas a pessoa que tem um coração bom, Deus vai orientar sempre e vai guiar, amém? Glória a Deus. Meu tempo aqui para fazer esse vídeo acabou, mas eu peço a bênção, a proteção do Senhor
sobre as vossas vidas. Espero que essa palavra possa falar com você. Compartilha, né, com a sua família, no grupo da sua família, com seus amigos. Vamos ajudar esse canal a crescer. Seja um obreiro, uma obreira da casa do Senhor. Seja uma obreira aqui na rede social. Compartilhe essa mensagem. Deus abençoe, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém. Um abraço. E se inscreve no canal. Se inscreve nesse canal. Ajuda esse canal a crescer. Amém? Ixi, tem alguém tocando uma música.